Olá, tudo bem com você? Chegou a nossa primeira quarta-feira do mês e você já sabe, na primeira quarta-feira tem sempre o nosso Conversa na Rede. Antes de chamar os nossos apresentadores, olha só os temas que a gente vai falar hoje. O Bolsonaro no G20, a agenda do presidente Bolsonaro, que foi lá, que deu polêmica, gente. Vamos falar de eleições 2022, governador Moisés, a situação dos respiradores e também a aposta nos pequenos municípios e também essa situação que deu polêmica com relação aos métodos contraceptivos. Agora a deputada Paulinha protocolou um projeto que proíbe os planos de saúde de exigirem da mulher o aval do companheiro. Daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor essa história. Mas antes, vamos falar com eles. Nosso Big Boss chegando por aqui, Alexandre Gonçalves, seja muito bem-vindo. Boa noite, Danúbia, boa noite a todos que nos assistem. Muito legal aí nos reencontrarmos, né, sempre na primeira quarta-feira do mês. Vamos fazer uma boa conversa, um bom debate hoje. E para gerar uma boa conversa, um bom debate, uma boa polêmica, vem ele, né? Marco Antônio, que vai aqui abrilhantar. Marco Antônio, qual que é o apelido mesmo? Macumbeiro Marco Antônio. Macumbeiro Marco Antônio. Ah, tá. Então tá bom. A gente dá detalhes sobre isso? Não, né? Então tá. Não, né? Eu acho que vamos... Olha aqui a cara ali, ó, de quem... O que achou desse apelido? Não, mas tudo bem. Não, tudo certo, né? Eu estava olhando o cenário do Marco, tá bonitão, né? O cenário do Marco, bacana e tal. Era isso que eu estava olhando. Tá bonito. E os teus cachorros? Uma flor ali, ó. Teus cachorros estão comendo naftalina, Danúbia, ou ainda não? Ele foi semana passada já, né? Foi um tempinho. Eles sempre estão renovando. Agora estão na fase da madeira. Ah, entendi. Comendo Funcionou a tática? Não, por isso que, ó, já convido o pessoal, né, para acessar Vale dos Pets, que amanhã vai entrar o terceiro vídeo de uma outra tentativa, né? Quem tem bichinho de estimação em casa sabe do que eu estou falando, é difícil educar. Nem a naftalina deu certo, pedi para o padre João benzer, também não deu. E aí, vamos lá, amanhã vai ter uma nova tática, vou deixar aqui na expectativa. Mas vamos lá, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode mandar. Vamos começar sorteando os temas aqui? Vamos sortear os temas, sabe que aqui tudo é muito democrático, né? Então a gente vai sortear o primeiro tema, que é esse aqui, do G20. Isolado, Bolsonaro tem agenda esvaziada e é ironizado pela imprensa italiana. Vamos sortear alguém, então, para trazer mais informações sobre esse assunto? Vamos lá, 3, 2... Quem que vai comentar? Marco Antônio. Aí tem cartaz na porta de casa, não sabe por quê, né? Aí os caras ameaçam, botam cartaz na porta de casa, não sabe por quê. Mas, gente, assim, ó, eu acompanhei essa ida do Bolsonaro para a Itália, foi algo interessante de colocar em xeque, principalmente as contradições de um discurso que não pega, né? De um discurso que não pega. Então, assim, a imagem que me vem do Bolsonaro ali no G20 é aquele cara que é convidado para um aniversário, erra o aniversário, vai para um velório, e aí no velório tenta beijar a noiva, tenta beijar a mulher do defunto, a viúva, entende? Deslocado, muito deslocado. E esse isolamento que ele auto se isolou foi algo tão constrangedor. E aí, falando muito sério agora para essas pessoas que ainda apoiam a questão do Bolsonaro como presidente do Brasil. Não foi o Bolsonaro que foi convidado para participar do G20. Não é o líder Bolsonaro que foi convidado para o G20. É o Brasil. É a 10ª maior potência econômica mundial. E aí, o líder o presidente dessa 10ª potência mundial econômica, ele não consegue fazer nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de aproximação, nenhum tipo de networking que não seja com os tradutores que estão ali trabalhando, com os garçons
que estão ali servindo ele. Fora isso, ele não consegue se colocar no cenário mundial como líder da 10ª potência econômica do mundo. E mais do que isso, quando eles propuseram que Bolsonaro fosse o presidente do Brasil, o discurso era de que nós não tínhamos ninguém qualificado para ser presidente do Brasil. Nós não tínhamos ninguém qualificado, melhor qualificação que o Bolsonaro para ser o líder, dito que ele era um cara liberal, um cara de mercado, um cara que saberia, junto com Paulo Guedes, vender o Brasil. Resultado disso, pessoal, é um isolamento que chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. O Bolsonaro conseguiu, em 2 anos e meio, destruir com carreiras de pessoas no Itamaraty, com carreiras colocadas ali, já concretizadas. Pessoas que não são políticas, sendo colocadas numa situação que, no fim e ao cabo, se a gente pegar os últimos 30 anos de redemocratização do Brasil, nunca tivemos uma situação como essa, de isolamento. Então, assim, olhar para essa, e assim, sem contar, e aí a gente pode entrar depois nos pormenores, sem contar a forma como ele se comportou com a imprensa, de agressão à imprensa, sem contar que ele usou dinheiro público passeando pela Itália, ele não teve nenhuma agenda oficial com nenhum líder de nenhuma outra nação, ele não teve, ele foi para a Itália para passear, ele foi para a Itália para ficar junto dos seus, ele foi para a Itália para se encontrar com a extrema-direita numa cidadezinha onde os antepassados dele vieram, numa cidadezinha onde ele foi recebido com muito protesto, onde a polícia foi extremamente violenta com os manifestantes, onde a prefeitura foi atacada da forma como foi, ou seja, gente, assim, ó, é um misto de incompetência ao mesmo tempo de vergonha que não adianta você, bolsonarista, querer dizer que é pegar no pé dele, que ele não fez, que não deixaram ele trabalhar, porque não. Porque ele nunca saiu. Por exemplo, vocês terem uma ideia, ele não divulgava a agenda oficial dele. Quando um líder de um país vai para outro, para um evento oficial, ele obrigatoriamente precisa divulgar a agenda dele. Ele não divulgava a agenda dele, e quando ele não divulgava, ele saía pelos fundos do hotel, para que ninguém da imprensa livre pudesse acompanhá-lo. Aquela confusão que se deu com a agressão de jornalistas se deu porque a imprensa se ligou que ele estava saindo pelos fundos do hotel e foi interpelar ele, foi perguntar, foi cometer o crime de perguntar do porquê que ele não participou das reuniões do G20, por exemplo, e deu aquela confusão toda. Então, assim, não adianta vocês ficarem bravos comigo, não adianta vocês dizerem que é um discurso de esquerdista. A gente precisa entender qual é a função de um presidente da República. A função desse presidente da República não é representar uma parcela da população, os ideais de uma parcela da população. A partir do momento que ele é eleito para ser presidente do Brasil, ele precisa ter essa função de presidente do Brasil. E, infelizmente, a gente tem o tiozão do churrasco sendo o tiozão do churrasco com piadas horríveis, com comportamentos medonhos, sem saber fazer política internacional, por exemplo. Falei demais. Bom, falou. Deixa eu só... O pessoal eu disse que o Moisés não se reelege. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a gente vai sortear aqui para saber o cenário aí do ano que vem. O Carlos está comentando, ele não gostou do seu comentário, Marco, né? Eu acho que você já imaginava isso, né? Julian, né? Sempre tem uma desculpa, o incompetente sempre culpa o outro, falando com relação a essa questão do Bolsonaro, né? E agora vamos aqui para o comentário do Alexandre Gonçalves, né? E o mais importante, né? Que é a discussão sobre a nossa Amazônia e tudo mais. Parece que mais uma vez, ó. Mas vamos lá. Eu procuro
tentar, até por conta do informe, da nossa, né, atividade, é tentar ser tentar ser equilibrado nas minhas avaliações das ações dos governantes no geral. Mas é difícil ser equilibrado numa avaliação com relação ao presidente Bolsonaro, porque é uma sucessão de coisas inacreditáveis que ele e a sua corte fazem. E aí, primeiro eu queria usar uma frase do Marco que eu acho que é muito importante. Não foi o Jair Bolsonaro que foi lá por um evento da cúpula global, não. Foi o presidente do Brasil, de um país que é uma potência, do país que é uma referência. Então podia ser qualquer um que estivesse lá no governo iria participar de lá. Mas ele, pela segunda vez num espaço curto de tempo, envergonha o nosso país. Eu me lembro do tempo quando se ficava chateado porque o Lula não falava inglês, né? Nós que vimos do Fernando Henrique, que era um poliglota e realmente era um cara muito, né, muito inteligente, muito culto, e havia algumas críticas porque o Lula não falava inglês, né? Mas agora a coisa se supera. Recentemente, nos Estados Unidos, ele foi barrado por conta de uma tosquice, que é a questão da máscara, que é uma coisa que nos projeta negativamente mundo afora. E a coisa se repetiu. Para mim, a imagem mais emblemática é ele chegando naquele salão enorme, repleto de líderes de nação, e indo direto se encostar nos garçons, com todo o respeito aos garçons, que são profissionais muito importantes, muito maravilhosos, né? Mas ele foi lá, e aí podem me dizer o seguinte: não, mas isso é porque ele tem esse estilão popular. Não, gente, não é isso. Não é isso, não é verdade. Tanto, Alexandre, desculpa, mas só para exemplificar para ti, nesse momento que ele toma coragem para sentar numa mesa para conversar, ele se senta na mesa do Erdogan, que é um conhecido cara na Europa por ser da extrema-direita, de ser muito truculento do ponto de vista ditatorial, e na mesma mesa, com ele, estava sentado o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele não reconheceu o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Alemanha, o novo primeiro-ministro da Alemanha. E ele não sabia quem era o cara, virou as costas para o cara e não conversou. O primeiro-ministro simplesmente ficou vendido na conversa e saiu. Não deu continuidade na conversa que ele estava tendo bilateralmente ali com o Erdogan. O Bolsonaro entra na conversa, ignora o primeiro-ministro da Alemanha e sai andando de novo, se isolar de novo. Então, assim, tamanha, sabe, isso que tu tá falando, essas referências que a gente tinha. E lembrando que nesse contexto não há problema o cara ser de direita, ser de extrema direita, ser de extrema esquerda, ser de centro, ser do que for. O problema é ser pitoco. O problema é nos envergonhar. Por questões. A projeção negativa não é por ações do governo na área da economia, algumas coisas assim. Não, é por questões bobas, como a máscara, como a questão dos tratamentos, como a questão da vacinação. Ele ainda insistiu nesses temas, que são temas superados mundialmente, né? O Brasil com a Amazônia, que não é responsabilidade só dele, mas que o governo dele deixou passar uma boiada, fez questão de anunciar isso, queria passar a boiada. Então, nesse momento dessa discussão tão importante, sim, a Amazônia sim é uma imagem muito negativa, mas as outras são de tosquices dele. Ou seja, é um presidente que externamente repete as coisas que ele faz internamente, ele não agrega, ele só continua reverberando para os seus. E pior, que a gente percebe aí em algumas manifestações, os seus gostam. Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouquinho de discernimento. Dizer o seguinte: não, tudo bem, olha, eu acho que ele era melhor que o Haddad, tudo bem, eu não vou discutir isso. Mas pelo menos reflita sobre a imagem que o Brasil está tendo. Então a gente está vendo os comentários ali, e bom, enfim, são aquelas pessoas de sempre que sempre comentam daquele jeito, e parece que está tudo bom no Brasil, parece que está tudo ótimo.
Né? Nós estamos vendo a gasolina bater R$7, nós estamos vendo o gás de cozinha mais de R$120, nós estamos vendo o país... Não tem, sabe, uma troca, nós estamos numa permissividade muito ruim, e nós continuamos aí, tem gente ainda endeusando, né? Então, me envergonha como brasileiro, me envergonha, e de novo, não é a questão de ser de qual ideologia que é da postura pessoal dele. É uma postura que nos envergonha. Então, tudo que a gente tem visto ele repetir aqui no Brasil, ele se projeta num evento mundial, onde todo mundo quer saber, pô, o que o Brasil traz? E olha o que o Brasil traz. Então, nós já tivemos presidentes que, né, a Dilma, quando ia em eventos internacionais, ficava numa saia justa, porque ela não tinha habilidade. Mas ele é muito tosco, ele é um grosseiro, é um mal educado. E aí vamos fazer um parênteses importante com relação à imprensa. Nós podemos fazer todas as críticas necessárias ao trabalho da imprensa, mas não dá para dar soco. Não dá para soco. Não dá para fazer aquilo que ele faz, porque, na verdade, esse soco saiu porque o presidente tem esse verbo meio forte. O soco saiu porque o presidente gosta de enaltecer essas coisas, é um presidente autoritário. Então, aí a gente vê a segurança tão atenciosa que não foi a mesma segurança, né, Marco, que cuidou dele no tempo do Adélio. O Adélio não tomou um soco, mas o repórter que pergunta toma soco. E vai ficar por isso mesmo, como todas as outras coisas. Então, me envergonho de ser brasileiro num momento como esse. Não teve uma discussão importante, não teve uma discussão sobre o meio ambiente, sobre economia. Qual é a proposta do Brasil para esse povo? Né? Qual é a mensagem que o Brasil passou para a comunidade internacional? Nenhuma, mais uma vez só nos envergonha. Então, enfim, eu acredito que eu e muitos brasileiros, de novo, sem pensar se vai ser Lula, se vai ser Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, não interessa, mas nós estamos em contagem regressiva porque esse cara precisa sair do governo brasileiro. É que existe uma questão de um acidente histórico. Nós precisamos entender o Bolsonaro como um acidente histórico. A responsabilidade de Bolsonaro ter sido construído da forma como foi construído, e pessoas, por exemplo, como Jean, como Carlos, que coloca essa frase que já está batida, tá? Vocês precisam se atualizar. O choro é livre, sim, e eu choro todo santo dia, porque tem gente morrendo de fome. Eu me preocupo com as pessoas. A minha responsabilidade como cidadão é de saber que tem gente nesse exato momento que não tem o que dar de comer para a família. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Nós estamos passando com mais de 19 milhões de pessoas na linha da miséria. Então, assim, o número de pessoas hoje que estão pedindo no farol de Blumenau, há 2 anos atrás, não era assim. O PT está fora do governo já tem 6. Então, esse discurso de que é culpa do Lula, que o Lula fazia isso, que o Lula fazia aquilo, o Lula foi preso, babaca. O Lula foi preso. O Lula já foi solto. E a incompetência de vocês num discurso de que de liberal não tem nada, entende? Num discurso que o Paulo Guedes seria o posto Ipiranga, eu, se fosse o posto Ipiranga, processava esses caras. Porque a forma como a marca é tratada por esse povo que está no governo, assim, ó, é destruir com uma marca como o posto Ipiranga. O Paulo Guedes não é o suprassumo da economia, nunca foi, e só vocês acharam que seria. O Supremo do mercado também achou que seria. Deram com o burro na água. Ah, não tem corrupção nesse governo? Paulo Guedes tem uma offshore e ganha todo santo dia 19 mil dólares, 19 milhões, sei lá quanto de dinheiro que ele ganha, com as cagadas que ele faz no governo. Ele, Paulo Guedes, disse que se eu fizer uma cagada muito grande, o dólar chega a 5 reais. O dólar vai bater 7. Vai bater 6. A gasolina que vai bater 7. Então, assim, hoje saiu de novo
a construção ou a desconstrução de uma estrutura de governo, isso vocês podem se orgulhar. Vocês conseguiram, Bolsonaro e sua trupe, conseguiu fazer com que a estrutura de governo do Brasil fosse à falência. E nesse exato momento, a Câmara de Deputados está tentando votar uma pedalada. Está tentando votar uma pedalada agora. Está tentando votar um calote dos precatórios. É assim que o Bolsonaro governa. Cancela o Bolsa Família sem ter uma alternativa para o Bolsa Família. E aí a alternativa do Bolsa Família é dar um calote nas pessoas que ganharam na justiça o direito de ganhar os precatórios. E aí vocês vêm me dizer que a culpa é do PT, que a culpa é do Lula, que a culpa é dos comunistas? Ficar com essa história, estamos em época de Halloween, dizer que o fantasma do comunismo vai chegar aqui? Nós somos um misto de Argentina com Venezuela. Então, assim, eu não sei em que mundo vocês vivem, eu não sei se é pura teimosia infantil, Freud pode explicar, a nossa produção, o nosso bruxo Fernando Krieger, que gosta de destrinchar Freud, pode explicar essa teimosia desse povo. Porque não é possível. Vocês pagam 7 pila na gasolina. Vocês estão... Cara, aumentaram o imposto da cerveja. E vocês ainda ficam do lado dos caras. Vá pra ponte que caiu, porra. Vocês estão maluco? Aumentar a cerveja tinha que parar o Brasil, porra. Vocês estão maluco? Entende? Então, assim, isso é muito grave. Isso é pior que o Supremo mandar soltar o Lula. Não pode, porra. Vocês estão malucos? Toca o bloco, que eu fiquei bravo. Eu vi aqui. Gente, nem vou ler os comentários aqui, porque cada um defendendo aí a sua visão e tudo mais, mas a gente tem que ter respeito, né? Então, olha só, são vários comentários, tem quem defenda Bolsonaro, tem quem não defenda, né? Mas o fato é isso, o Marco falou muito bem aí com relação, né, às pessoas passando fome. Eu compartilhei, inclusive, nas minhas redes sociais, vi uma reportagem daquelas mulheres, pessoas comuns, uma cuidadora de idosos, uma diarista que estavam procurando comida no lixão. Então, olha, a gente tem que parar, eu não sei aí quem é de esquerda, quem é de direita, a gente tem que parar de ter político de estimação, gente, e lutar por um mundo melhor, realmente melhor. Pare de defender, porque o político que você está aí tanto defendendo, briga com a sua família, briga com seus amigos, ele nem te conhece, não está nem aí para você, e bobear amanhã tá ali, ó, juntinho com aquele que hoje é oposição para você. Então, tenha certeza disso. Enquanto isso, enquanto deu toda essa baixaria lá, toda essa vergonheira aí para o Brasil, não discutiram o que mais importa, que é a questão da Amazônia. Gente, não discutiram porque os números são terríveis, terríveis. Nós já estamos na pior crise hídrica, né, de todos os tempos. Daqui a pouquinho o pessoal vai ver que com dinheiro aí não vai dar para comprar água, não tem água, daqui a pouquinho não vai ter energia, né? Então a gente está falando de coisa séria mesmo, está falando de qualidade de vida, está falando do básico. Tem gente que não tem comida em casa. A gente está falando aí da gasolina, né? Ainda essas pessoas que têm carro e tudo mais, mas tem gente que está numa situação muito pior, não tem comida. E isso acontece, o Marco falou bem, o Gonçalves também, acontece aqui pertinho da gente também, não é uma realidade distante. Olha quantas pessoas aí nos semáforos e tudo mais, né? A coisa é muito séria, A gente pensa que política aí influencia em tudo. O que eu acho que a Danúbia falou bacana, assim, é a questão do político de estimação. Gente, é uma crítica que está sendo feita a esse governo e a esse presidente. Não quer dizer que está se elogiando outros. Até pode se elogiar, como se pode criticar, tudo certo, mas não é isso. O Marco também falou, passou. Esses dias eu fui dar uma entrevista e a pessoa tentou me dar umas 2, 3 pegadinhas com o negócio. Não, tudo bem, eu falei, mas Lula ou Bolsonaro? Quem é que faz mais mal para o Brasil? Eu digo, olha, hoje o Bolsonaro, ele é presidente. Mas o Lula roubou muito.
Não, tudo certo, mas teve muita coisa boa também, tudo certo, não vamos discutir então. Até que chegou a gota d'água, que aí eu já estava falando do Moisés, perguntado pela pessoa, disse assim, aí eu falei, aí, pô, e BR-470, que era o nosso, né, sempre foi a grande crítica ao governo do PT em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro não avança. Mas a promessa foi da Dilma, de cara, 6 anos, né, cara, acabou, vamos para frente, não adianta. Então, aqui não é político de estimação. O PT, sim, cometeu muitos erros, e talvez a somatória de todos esses equívocos do PT nos ajudou também, Marco, a levar ao Bolsonaro. Talvez sim, sabe? Mas não se criou outra alternativa. Então, assim, passou. Agora, a partir de 2023, bom, se o PT ganhar, vamos lá, vamos mirar força. Na campanha eleitoral, vamos mirar. E eu insisto o que eu já falei em outras oportunidades. Quando se fala de polarização no atual governo, de política, e querer associar a polarização entre um lado Bolsonaro e de outro PT, é mentira. É mentira, porque o PT hoje ele está fazendo o seu trabalho, mas ele não tem a força. A briga do Bolsonaro é com o STJ, é o STF. A briga do Bolsonaro é com o Congresso Nacional. A negociação do Bolsonaro é com o Centrão. Então, não é o PT que inviabiliza o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro se inviabiliza por si só. Então, não há polarização. No processo eleitoral que está chegando ali, é bem provável que tem essa polarização. Mas durante quase 3 anos de mandato que nós estamos completando agora, não há polarização com o PT. O PT perdeu força. Ainda é uma bancada forte na Assembleia, mas está isolado. É provável que no processo eleitoral se reaglutine, se ganhe corpo, mas hoje não tem. Então, gente, a crítica, vamos abrir os olhos. Como muita gente não abriu os olhos naquele momento difícil que o Brasil viveu, aquele momento de muita corrupção que se viveu, corrupção que não é exclusiva do PT, corrupção que envolve o PP, provavelmente partido que o presidente Bolsonaro partido que o presidente Bolsonaro sempre teve, foi um dos mais corruptos da história brasileira, que envolve o MDB, que envolve o PSDB, que envolve o PSD, que envolve trocentos partidos. Né? O PT tem a sua participação, sua parcela de responsabilidade, muita, mas passou, agora a gente tem que falar do governo Bolsonaro. Então, para finalizar minha participação nesse caso, eu, como brasileiro, estou envergonhado. Só realmente para fechar, Danúbia, desculpa, mas assim, o que nós precisamos entender é: o presidente do momento se chama Jair Messias Bolsonaro. A responsabilidade do Brasil estar indo para o buraco é do presidente Jair Messias Bolsonaro. E até os cachorros concordam. Entende? Então, assim, não adianta vir com a desculpa de que precatória era de governo passado. Quem paga é o governo atual. Então, assim, eu vou usar uma piada, não se trata de defender Lula, não se trata de... Pensa o seguinte, meu querido, pensa comigo o seguinte, eleição é só... Um cachorro é o Jean e o outro é o Carlos, né? Como é que é? Jean 1, Carlos 2... Não, passou. Mas Jean, até possível. Jean, Carlos, o Carlos é um querido, o Carlos é São Paulino, ele tem essa qualidade. O mais importante da gente entender, não é que tá feio, eu quero dialogar contigo, eu quero dialogar com vocês que são teimosos. Quando se é vidraça, querido, responda pela vidraça. Quer ficar com o Bolsonaro até 2026? Ganha a eleição. Respeite a democracia. Para de agredir a imprensa. Ou pare de fazer como sensacionalista, que é um perfil que eu sigo no Twitter, e aí é para encerrar, eles colocam o seguinte: Bolsonaro vai usar precatórios para pagar auxílio Centrão, que substitui o mensalão. Então, meus amigos,
pau que bate em Chico, bate em Francisco. O mensalão prendeu José Dirceu. O Centrão vai prender quem? Vai sair de tarrafa? Então é o seguinte, queridos, defender o Bolsonaro, pode defender, assim como quem defende o Lula a ferro e fogo. Vocês não têm muita diferença em defender ídolos, em defender personagens. Só que enquanto vocês, assim como a Danúbia falou, ficam defendendo personagens, tem gente morrendo de fome. Então... E vou te contar, a situação tá difícil, né? Gente, quem vai no mercado dá um desespero. Um pacotinho assim, ó, de frango, R$ 24. Gente, tá difícil. E olha quantas pessoas que têm emprego e tudo mais não estão conseguindo comprar carne. A gente está falando aí do básico, né? Então, respeitamos, né, todas as opiniões aqui, mas, gente, fica a dica aí, cobre da pessoa que foi eleita, porque ela está lá para representar o povo, para nos representar. E olha só tudo que está acontecendo aí, né? Cobre, se for de direita, se for de esquerda, cobre, independentemente de quem for, porque olha só tudo que a população está passando. Mas vamos lá, vamos para o próximo tema aqui, Carlos Moisés, esse também aqui, eleições 2022, Moisés, os respiradores e a aposta nos pequenos municípios. Vamos ver então, vou fazer um sorteio aqui, peraí, sabe que aqui é muito tecnológico, a gente passa a mão assim, ó, ele faz o sorteio, quer ver? Não, vamos fazer uma CPI aí, né? Aqui, ó. Vamos fazer uma CPI. Isso aqui, o sistema é seguro, tá? O sistema é super seguro. Inclusive, teve um pessoal aqui do TRE, fez uma análise, foi aprovado, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Ô, Danúbia, eu acho que depois, né, eu acho que vale a fala da Silmar ali, que é bem interessante. Vamos lá. Eu gosto muito de conversar com gente do ramo, da política, gente mais experiente, gente que está no jogo, que não está no jogo, que conhece o jogo. E eu andei me assuntando bastante aí semana retrasada, sobre política, deputados, sobre governo e tal. E eu tenho falado muito, né, que o Carlos Moisés se recompôs, ele ganhou um corpo, né, bastante importante. E, casualmente, logo depois, o Carlos Moisés veio para o Alto Vale, para o Médio Vale do Itajaí, ele fez mas olha, ele fechou o barraco em cidades pequenas, mas obras muito importantes, ele veio com a caneta cheia, ele liberou, e aí o que acontece? Ele vai lá, por exemplo, vou pegar um exemplo, eu acho que todo mundo conhece, talvez a Danúbia conheça, e eu tenho um carinho muito grande por ele, independente da questão política, que é o prefeito de Ascurra, o Arão Josino. O Arão tem uma história muito interessante, que ele veio pedir estágio, ele é jornalista formado, ele veio pedir estágio para mim na então Rede SBT. Ele é irmão da Dani Weiss, que é uma querida, né? O outro irmão dele também é músico, é uma família muito grande, muito querida, muito bacana. E o Arão falando que o dinheiro que o governo do estado está aportando para fazer a parte de Ascurra, da ligação daquela rodovia, que vai ser uma boa rodovia para tirar um pouco o trânsito da BR-470, é o mesmo valor do orçamento de um ano da prefeitura. Ela nunca ia conseguir pavimentar uma rua daquelas. E aí, então, foi 24 milhões lá, 36 milhões em Indaial, mais isso. Aí, mas é só obra. Não, não é só obra. Não é só obra, botou um monte de dinheiro para educação especial, aportou 3 milhões de reais para construir um centro especializado de autismo aqui em Gaspar, fez em Timbó, em Indaial, tudo, vai ganhar um monte de rede de saneamento. A maioria dos deputados e prefeitos da região fechados com ele. O prefeito de Indaial, que é PSDB, que tem Gelson Merizio como pré-candidato ao governo do estado, o prefeito de Indaial disse assim, Carlos Moisés,
precisa ficar mais 4 anos, Santa Catarina precisa dele. Então, a gente percebe um governador que está buscando apoio nas comunidades que ainda são... que são aquelas comunidades onde é mais importante. É diferente, dependendo do valor que tu aporta em Blumenau, não faz nem cócegas. Mas se tu botar 2 tratores numa cidadezinha pequena, esses tratores vão ficar em exposição um mês no centro da cidade, porque é muito dinheiro. Então, aí eu fiz esse comentário com algumas pessoas, eles disseram, não, mas olha aqui, as grandes cidades não estão com eles, é verdade. Ele, não sei como é que ele fez, mas ele pulou Blumenau. Blumenau é um adversário político dele, né? Ele não tem o apoio de Joinville, não tem o apoio de Criciúma, de Tubarão, de Chapecó, dos grandes centros regionais de Santa Catarina, ele realmente não tem. Mas quando tu começa a fechar com os prefeitos, e esses prefeitos são cabos eleitorais muito importantes de deputados que vão ser candidatos à reeleição, a coisa começa a... se o André Moser, né, que é o prefeito daqui, de uma cidade aí que tem seus 70 mil habitantes, ele faz essa manifestação, tu já começa a olhar com outro olho, ele vai ser o teu cabo eleitoral. Ele é a liderança mais importante. Esses deputados estão olhando também, assim, puxa vida, mas se meu prefeito talvez vá pedir, talvez eu tente fechar essa ponte. Então, eu entendo que, com toda a dificuldade do governador Carlos Moisés, começou errado, foi eleito nessa onda 17, mas aí nós precisamos fazer justiça. Ele, logo que pôde, ele se descolou, né? Ele se perdeu nessa coisa do antipolítico no primeiro momento, ele achou que ia sobreviver com esse discurso e viu que não era bem assim, quase se perdeu em 2 impeachment, e o grande drama dele hoje é que, apesar dessas ações, aí entra salário de 5 mil reais para professores, um piso, mas daí a descompactação não é bem assim, bom, não é a mesma coisa mesmo. Mas, é um avanço. Quanto tempo a gente brigou para isso, né? A BR-470, isso é um palanque para o cara quer um palanque. Ele vai entregar inaugurado de Navegantes até a divisa aqui com Blumenau, é um palanque. Eu sou fã do cara, eu dou palanque para o cara de obra feita. Quantos palanques a gente já deu para a gente fazer promessa em ano eleitoral? Então, há uma conjunção de fatores que ele está tentando recuperar. Bom, mas o governo está como nunca cheio, com um cofre muito cheio, por conta da arrecadação recorde e também por conta de uma boa gestão administrativa. A gente tem que fazer esse reconhecimento. Bom, teve o episódio dos 33 milhões de reais dos respiradores, foi uma tragédia. Isso foi uma tragédia, um roubo. O governo até anunciou de forma meio torta, que esse dinheiro que já está perdido, já está calcionado, que ele já vai conseguir resgatar. Não é bem assim, mas o governo está fazendo sua parte. Claro que houve roubo, né? Mas não quer dizer que o governador Carlos Moisés tenha feito isso. Ele fez uma caca grande, a mesma coisa, né? Então não dá para responsabilizar. Então, o que a gente percebe o governador Carlos Moisés tomando muito corpo. Bom, quer dizer então que ele é o favorito. O Décio, que falou agora há pouco, o Décio Isler, ele não vai. Não estou dizendo que ele vai, até porque é o seguinte, e agora quem são os candidatos? Quem é que vai fazer diferente? Em que partido vai querer o Carlos Moisés? Política também tem muito isso, né? Os prefeitos, os deputados agora estão chupando a laranja, mas podem largar o bagaço lá em outubro. Acontece muito isso, né? Agora, quem são os candidatos consistentes para governar o Estado? Por exemplo, Gelson Merizio é um bom candidato. Raimundo Colombo vai ser um bom candidato. O nosso Napoleão Bernardes, né, que é meu amigo, gosto dele, se entrar, será que ele vai ser um bom governador? Né? Será que... o Jean Loureiro lá, o prefeito de Florianópolis. Então, o Jorginho Melo, né? É amigo esse discurso do amigo do Bolsonaro vai funcionar?
Bolsonaro, que não trouxe quase nada para Santa Catarina, vai colar esse negócio. Então, assim, ó, as opções também não são aquela maravilha. Então, o jogo está muito aberto, o MDB ainda não se posicionou, mas nenhum dos 3 candidatos são candidatos viáveis. Aí a gente fala, pô, o prefeito de Jaraguá, todo mundo fala maravilha do prefeito de Jaraguá. Mas quem é o prefeito de Jaraguá? Quem é? Ah, é um empresário de sucesso. Bom, grande caca. Né? Pode ser um trabalhador de sucesso, pode ser um empresário de sucesso. Não, não é assim. O eleitorado não conhece. Mas o que deu para perceber nessa última visita aqui do governador Carlos Moisés, e só fazendo um parênteses para terminar a minha participação, deixando claro que os deputados que estão contra o Carlos Moisés aqui na região, em especial o Laércio Schuster, ex-prefeito de Timbó, eles vão rodar muito a baiana para conseguir se eleger, porque assim, os caras estão tudo pé da cara com eles. Né? Tanto que ele não foi convidado para um evento na sua cidade como deputado estadual. Então, a eleição ainda é muito aberta, mas eu percebo nesse momento o governador Carlos Moisés voando baixo para tentar recuperar o tempo perdido. Quando as carroças forem lá para a pista e começar a se organizar, a gente vai ver se ele tem fôlego para a chegada. Mas eu entendo que ele deu uma boa encorpada, só que ele tem um pênalti tamanho do monte, que é concorrer com esse negócio de 33 milhões desviado do governo dele num processo eleitoral. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Quer falar, Danúbia? Não, eu estava mesmo com dúvida, o Gonçalves falou ali com relação aos nomes que seriam as opções, e realmente eu tenho muitas dúvidas, inclusive vi na reportagem do Gonçalves ali que chegaram até a criar um portal transparência dos respiradores, né, para tentar desassociar essa imagem aí, mas realmente é difícil. Agora, por outro lado, que nos municípios pequenos ele tem feito a diferença, ele tem feito. O Arão, inclusive, Gonçalves, eu lembro do tempo dele que era vereador mirim na Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, ali todo mundo já via, enfim, o dom, ou sei lá, a vocação que ele tinha, né? E para a política, e não havia dúvidas, E que bom ver que agora ele está fazendo um bom trabalho lá, inclusive na ANVI, né? Mudou o nome, não é mais ANVI, né? É ANVI. Se eu não... ele tem feito a diferença lá e o pessoal tem elogiado muito ele. E um moço jovem, né? Eu não sei a idade dele, mas acho que é o prefeito dos mais novos do Brasil, né? Um dos mais novos do Brasil. Duas coisas rapidinhas. Deu estágio pro homem? Oi? Quem? Como assim? Pois o Gonçalves. Ele ganhou o estágio? Quem? O Carlos Moisés? O Arão? Não dei. Meu Deus, Alexandre! Não deu. Os estagiários de hoje serão os prefeitos de amanhã, pelo amor de Deus! Consulta aqui, consulta aqui. Tá careca. Mas tu não estava aqui nessas terras quando isso aconteceu? Não estava. Gente, eu tô muito careca. Olha isso, gente. A segunda coisa é o seguinte: é muito importante a gente entender que é o seguinte, o Moisés, ele pode ter sido eleito nessa onda 17, mas muitos políticos se antenaram a esse comportamento bélico do Bolsonaro. Se antenaram, não, sabiam desse comportamento bélico do Bolsonaro e tomaram carona, foi no vão da Barça ali, foi que foi. O Moisés não talvez nem nos melhores sonhos dele ele conseguiria ser governador de Santa Catarina. Por outro lado, ele consegue fazer algo pela 470 que nem o presidente dessa galera, porque é isso, é o presidente dessa galera, porque o Bolsonaro já não é presidente do Brasil. Ele está em campanha desde o início, na primeira vez da história do Brasil, um presidente começa a sua campanha de reeleição com 1 mês de mandato. E aí,
o Estado que mais tem peso, que mais tem força bolsonarista, é o Estado que menos recebe recurso do governo federal, e que a principal gargalo de problema do governo federal, que é a 470, é resolvida, ou vamos colocar, não é resolvida, mas 80%, 50%, 60% do problema da 470 é resolvida por ele, Carlos Moisés, o cara que cai de paraquedas numa cadeira de governador e entrega uma obra, e vai entregar uma obra como a 470. Aí não tem Jorginho Melo dizendo, sentado no colo do Bolsonaro, e eu arrisco, vamos fazer um bolão aqui, eu jogo Moisés, o pessoal do PMDB vai ficar bravo comigo, mas eu ainda sendo uma vela do Moisés no PMDB, no MDB, né? Porque assim, o homem aprendeu a fazer política. Ele não sabia fazer política, ganhou o cargo de governador, tomou as cacetadas que tinha que tomar e foi forjado na porrada, foi forjado na luta, foi forjado, foi trocar o pneu com o carro andando. Então assim, não descartem Moisés no segundo turno. Com quem? Contra quem? Não sei. Mas que o homem aprendeu a fazer política, ele aprendeu. Falou bonito, falou bonito. Vamos então, o pessoal aqui, deixa eu ver, o Gonçalves falou com relação ao depoimento da Silmara, é isso? Da Silmara. O primeiro lá, esse aí. Eu era anti-PT, tenho até foto com Bolsonaro, mas acordei para a vida, só entender o mínimo sobre políticas públicas, é só ter o mínimo de consciência de classe e saber qual é o seu lugar neste país. Não tem como ser trabalhador e ser conivente com esse governo atual. Vamos nos informar, pessoal. Então, depoimento da Silmara, e obrigada pelo carinho, ver seu depoimento ali anterior. Obrigada, tá? Vamos então aqui ao próximo. Mas Carlos? Eu quero saber a aposta antes de vocês. Aprende, Carlos. Eu quero saber. Vamos fazer um bolão aí? O que vocês acham? Moisés, ano que vem ou não? Fazer bolão? Vamos fazer? Comigo? Eu faço bolão. Óbvio. Eu faço bolão. E aí? Vai ser Carlos Moisés ou não vai? Não, eu aprendi uma coisa, que tu chutar resultado de eleição com antecedência, tu dá um tiro no pé. Hoje ele tem condições competitivas para ser um candidato forte ano que vem. Lembrando, Napoleão, no projeto de reeleição dele, estava muito mal avaliado. Aí botaram assim, o teu adversário vai ser o Jean Kuma. Buf! Disparou. Então, a política depende muito dos adversários, das conjunturas, das coligações, e depende muito para onde vai o governador Carlos Moisés. Porque também, se ele for para um partido sem estrutura, né, e concorrendo com outros, é claro, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Mas eu aposto hoje que ele tem um potencial bastante interessante para disputar o processo eleitoral do ano que vem. Eu também acho. Inclusive, o bolão que nós faríamos é para onde ele vai. Talvez esse seja o melhor bolão. Agora, esse é mais difícil. Será? Não. Muito. Muito. Eu acho que eu vou para o outro assunto e vamos descartar isso daí, hein? Porque o bruxo ali de cabelo branco, sabe muito, ele esconde o jogo. Foi sensato, né? Ele foi sensato. Ele esconde o jogo. Ô, Danúbia, tu viu ali que o comendador entrou ali atrás da tua televisão, né? Pois é, né? Vamos aqui, vamos lá. E ele acertou, não é imperador, é comendador, né? Vamos lá. Eu sei tudo, Deputada, né? Protocola projeto que proíbe planos de saúde de exigirem da mulher o aval do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos. Jesus do céu, o que está acontecendo nesse Brasil? Estamos retrocedendo? Gente, toda essa história começou porque em São Paulo, em Minas Gerais... Como tu não vai sortear? Tu não vai sortear? Vou sortear, assim? Peraí. Não, mas tem que ser democrática, né? Mas tem que ser, com certeza. Peraí. Tu te entregou, né, Danúbia? O negócio aqui funciona muito bem. Não fica nem perdendo.
Que coisa, né? Como eu estava falando. Como eu estava falando. Beber, ai, ó. meu Deus Que bom, do porque céu. Rapaziada, só assim, ó, para aguentar eles, ó. Só assim, ó. Gente, não, mas olha só, o assunto eu até nem quero comentar tanto, porque a gente vai dando palanque aí para coisa errada, mas o que acontece? Em São Paulo, Minas Gerais, alguns planos de saúde estavam exigindo o aval do companheiro da mulher para que ela pudesse colocar o DIU. O DIU é um método contraceptivo. Jesus do céu, né? Aí aqui em Santa Catarina, apesar de não termos notícias, né, de que os planos estavam exigindo isso, né, a deputada Paulinha então fez esse projeto para que não aconteça, né, já que se for de vontade da mulher, é o corpo dela, né, que ela não tenha que pedir autorização para ninguém para colocar esse método contraceptivo. Eu queria saber o que vocês acham disso. Se tem essa mesma opinião, olha... Quando eu vi essa pauta, que já não é de agora, é uma pauta que já vem sendo debatida, e aí parabéns para a deputada Paulinha, né, que tem feito um trabalho bem legal, né, em várias áreas, eu tive a mesma reação que a da Núbia, assim, pô, é surreal. É como a gente estava falando do presidente, é surreal nós estarmos discutindo isso agora, cara, né? Não faz sentido. Não, como assim? Oi, eu vou perguntar para o meu companheiro se eu posso ou não posso? Que papo é esse? Como é que tem plano de saúde? Que lógica perversa é essa, né? Que lógica maluca, insana, né? Então, é um absurdo, né? Às vezes a gente fica pensando em alguns projetos de lei que acabam sendo mais para inglês ver, para aparecer na mídia, e talvez esse projeto da deputada seja assim também, né? Porque ela está legislando numa coisa privada, não tem essas coisas muito consistentes em Santa Catarina, pelo menos denúncias, mas é muito importante para dizer assim, ó, nós já falamos sobre esse assunto, e esse assunto não, como tantos outros, né? Então, é um absurdo que nós estamos aqui no ano 2021 debatendo esse tipo de coisa. Tudo é reflexo. Tudo é reflexo. Se eu tenho um presidente da República que ele é racista, que ele é machista, que ele é xenofóbico, que ele é homofóbico, não é à toa que esse tipo de projeto ainda seja discutido. Infelizmente, minha gente, assim, ó, existe, por óbvio, existe uma questão de lugar de fala. As mulheres deveriam estar opinando sobre isso e não esse que vos fala. Mas assim, porra, culpa do Bolsonaro. Boa. Então, vamos... Boa, não? Boa. Mais algum comentário? Não, mas é boa. Tu queres fechar essa parte, Dano? Porque eu tenho... eu tinha compromisso ali, a gente né? tem. O imperador. Tem. É o imperador ou é a comendadora? Agora eu nunca sei. Não, eu também não sei, mas eu acho importante a gente fechar de outro jeito, porque esse programa foi pesado hoje, foi pesado, estava tudo carregado. Eu acho que a gente tem que... Tava. Esse povo que está aí gosta muito da gente. Esse povo que tá aí, é isso aí. Alex, eu acho amanhã nós estamos juntos, hein, Alex? Amanhã, gente, resenha de preto é comigo mesmo, mas a gente vai discutir a questão do mês de novembro, mês da consciência negra. Vem comigo amanhã no Resenha de Preto para a gente ver da onde surge. O racismo é um produto construído? Fica a pergunta. Racismo é alguma coisa que foi construída, é um produto? Joguei para o universo. O universo, todo blogueirinho, né? Vem comigo. Todo blogueirinho. Mas tu curte, compartilha tudo, e vem na rede. Universo, eu acho que o universo é tudo. Eu acho que a gente tem que buscar uma coisa assim, mais abrangente, mais universal, uma coisa mais espiritual mesmo, né? Eu acho que a gente podia terminar assim. Alexandre, pera só um pouquinho. Ô, produção, meu bruxo,
essa mensagem vem da... Como é que é o nome que você fala, meu bruxo? Que é que fica entre os dois mundos ali, meu bruxo? Como é que é o nome? Fala para mim. Cadê tu? Falador? Até ele foi embora. Até ele foi pro chat. No chat ali, ó. Metafísica. Isso que vem agora é metafísica. É pura metafísica. É mensagem do além. Mas sabe o que eu fico feliz, Marco? Assim, porque assim, eu tenho orgulho de trabalhar com ela. Eu, como macumbeiro, me dá até um arrepio, ó. Vai, eu tenho orgulho. Sabe isso nos projetos. Olha. Vamos lá, Fernando. Esses dias eu dei fiz uma live lá com uma jornalista muito sagaz, muito inteligente, muito educada, muito culta, lá de Blumenau, né? Dei. Dela é Danúbia de Souza. Danúbia, ó. Até um nome diferente, que Danúbio é o nome do rio, né? Danúbio, né? Tem o Danúbio Azul, uma música muito bela de Johann Strauss, né? E tem agora Danúbia, que é que me entrevistou. Eu estou falando por quê? Porque ela foi educada, né? Me questionou sagazmente, e que Deus a conserve, abençoe, proteja, inspire, ilumine sempre. E disse para ela, se um dia ela quiser fazer uma longa entrevista comigo, pode vir. Eu sabia que ia... Não, cara, que momento. Eu sabia que ia... Eu tenho muito orgulho em trabalhar contigo. Muito. Eu dei até print orgulho. na tela com ela. Eu dei print na tela com ela. Eu conheço a Danúbia de Souza. Eu conheço a Danúbia. Eu só queria dizer o seguinte: morrer amiga desses dois aí, ó. Morrer amiga. É Josimara? Cadê ela? Quem vê aí, ó. Cadê ela? Cadê ela? Vonei. Silmara, boa noite pra você. Foto? Silmara, tu tem foto com o Bolsonaro? Eu conheço a Danúbia. É isso aí. Cara, olha... Ela é muito sagaz, Marco, ela é muito sagaz. Eu até olhei, isso aí foi muito bem combinado, tá? Porque a primeira coisa, ele botou depois esse vídeo, tá? A primeira coisa que eu olhei era se tinha um vídeo aqui, ó. E aí tiraram... Nossa, cara. Não, mas tudo bem. Eu só vou dizer o seguinte, Volney. Um beijo pro rapaz Henry. ali, o meu boss, Alexandre Gonçalves ali, ó, essa carinha bonita que tá na tela, teu Grêmio, daqui a pouco nós estamos juntos, eu vou ficar junto com vocês na fé. Não precisa. Não precisa. Ó, vai dar uma hora de live, hein? Vai dar uma hora de live. Resolveu. O Henry já deu a energizada? O Henry já deu essa energizada, tá bem bom, cara, bem bom. Volney, depois a gente troca uma ideia. Ó, tá amanhã nós está junto. Vamos encerrar igual o video show. Depois dessa, todo mundo Namastê. assim, tá, gente? Namastê. Vamos, Galo!